tutorial, nós iremos efetivamente iniciar o processo de tratamento dos dados. Mas antes disso, são necessários ainda gerar alguns arquivos antes de iniciar esse processo. Então, abrindo aqui o terminal, eu vou acessar a minha pasta de trabalhos. Dá uma olhada aqui. Nós temos o diretório ODF, o diretório dos arquivos pipeline, o meu diretório work, que é onde eu vou gerar esses arquivos, e mais dois diretórios que eu acabei de criar. Um onde serão guardados os arquivos referentes à curva de luz que nós iremos gerar neste tutorial, e outro referente ao espectro, que será gerado em um próximo tutorial. Entrando aqui na minha pasta work, eu tenho apenas o init.sas, então eu vou abrir aqui com um editor de texto para verificar se as linhas cif build e odf indist não estão comentadas. Aqui elas não estão comentadas, todos os meus diretórios já estão configurados de acordo, então eu vou executá-lo. .init.sas. Pronto, ele terminou. Agora eu vou dar aqui um ls. Reparem aqui que ele criou esse arquivo aqui, sum.sas, e o ccf.cif. Esse arquivo sum.sas é chamado nosso arquivo de eventos. É com ele que nós iremos trabalhar para reprocessar os dados. Ainda nesse diretório nós iremos utilizar dois comandos. Primeiro, epproc. O epproc vai ser responsável por gerar arquivos de calibração que estão relacionados à câmera PN do XMM. Terminou. Agora, similarmente, mas para as câmeras MOS1 e MOS2, nós iremos utilizar o comando emproc. Pronto, terminou. Agora eu vou dar um ls aqui. E surgiram todos esses arquivos. O nosso arquivo de eventos para MOS1, para MOS2 e para PN. São esses arquivos que efetivamente nós iremos utilizar no processo de redução de dados. E para cada uma das câmeras, o tratamento é único. Neste tutorial nós iremos trabalhar com as câmeras PN, mas para as câmeras MOS1 e MOS2 são apenas algumas alterações necessárias. Vamos agora acessar o tutorial do XMM para gerar uma curva de luz. Na página da ESA, nós devemos selecionar a aba Data Analysis, How to Use SAS, Data Analysis. Então vai abrir uma página com diversos tutoriais. Nós iremos utilizar este aqui, como gerar uma curva de luz de uma fonte pontual. Agora nós vamos gerar a curva de luz. Eu vou copiar o arquivo init.sas para o meu diretório curva de luz. Vou lá no meu diretório, cd curva de luz, ls, tá aqui o meu init.sas. Eu vou rodar outra vez para ele gerar todos os arquivos nesse diretório.
Ou então você pode copiar o ccf.cif e o arquivo sans para cá. Então aqui ele terminou. Novamente tem o meu arquivo sans ccf.cif. Mas agora nós já temos a nossa lista de eventos para tratar. Bom, vindo aqui no tutorial do XMM, a primeira coisa é a gente copiar a tabela de eventos para esse novo diretório, utilizando este comando como uma forma de backup. Nós não iremos alterar os arquivos de eventos originais. Que era aqui. Tá, vamos lá. O primeiro passo a se fazer é copiar o arquivo de eventos para cá. Pronto, tá aqui o meu arquivo de eventos. Como o tratamento dos dados vai alterar os arquivos, eles recomendam que a gente crie um backup. É o primeiro comando aqui. Então isso pode ser feito sem nenhum problema. Pronto, tá aqui o meu backup. Senão Baricentro. Pronto. Agora, para fazer a correção dos dados, nós iremos utilizar esse comando aqui, varicentro. Como eu estou utilizando o mesmo nome nos meus arquivos que no tutorial, eu não preciso fazer nenhuma alteração, mas caso deseje, pode trocar o nome dos arquivos de eventos, mas tem que ficar de olho, né, no nome e na extensão utilizada. Então, eu utilizei aqui o comando baricentro. Ele está fazendo a correção da tabela. Pronto, terminou. Agora, o segundo passo é pegar essa lista de eventos que já foi corrigida e binar essa lista. O resultado vai ser uma imagem que está aqui com esse nome PNImage. E aqui nós temos as colunas X e Y e o tamanho do bin. Esse tamanho do bin nós podemos alterar de acordo com o desejado. Mas eu vou deixar o valor aqui padrão. Deixa eu ver aqui, aperta Enter. Pronto, ele gerou. Agora eu vou dar um ls aqui. Ele criou esse arquivo PNImage que é uma imagem do nosso arquivo de eventos corrigido. O próximo passo é mostrar essa imagem utilizando o DS9. Para isso ele utiliza o comando img display. Mostrar a imagem. E o nome da sua imagem aqui no final. Lembrar de sempre alterar caso não esteja de acordo com o tutorial. Ele não consegue acessar o meu DS9, mas eu vou aqui abrir na minha outra aba do terminal e vou selecionar o arquivo. E vou selecionar o arquivo. Diretório curva de luz. Image. Aqui eu tenho o arquivo. Vou melhorar aqui a escala. Raiz quadrada. Cor BB. Pronto, aqui nós temos a nossa
o nosso arquivo de eventos. O próximo passo é selecionar um círculo, uma região qualquer que contenha a sua fonte pontual. Então nós faremos o seguinte: eu vou selecionar esse astro aqui e vou criar um círculo. Eu vou dar um zoom, cadê? Dar um zoom aqui. Aqui está a minha fonte. Então nós selecionamos aqui uma região. Vou escolher essa estrela, clicando e arrastando. Uma região que englobe todo o seu astro. Daqui um zoom. Pronto, esse é o meu alvo. Então a gente dá aqui 2 cliques dentro dessa região e aí ele vai abrir algumas coordenadas. Temos as coordenadas do centro do objeto e o raio, né, já que nós estamos utilizando um círculo. Então nós temos que alterar aqui esse tipo de coordenadas de FK5, nós vamos mudar para físico. Vamos às coordenadas e vamos guardar esse valor. No próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aquelas coordenadas para que ele gere uma curva de luz daquela fonte específica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar da nossa tabela de eventos corrigida, vai fazer uma coluna de energia e fazer uma contagem por unidade de tempo da energia incidente em cada intervalo, ou seja, ele vai gerar uma curva de luz da região contida neste círculo aqui, de centro tal, tal, raio tal. Na faixa de energia, aqui nós temos de 200 a 10.000 eletronvolts. Aqui nós temos o tamanho da binagem, ou seja, o intervalo de tempo. Aqui nós temos o nome de saída da nossa curva de luz. E é só copiar isso aqui e alterar os parâmetros de acordo com o desejado. E aí nós vamos alterar aqui as coordenadas. De acordo com o nosso círculo, aqui nós temos 23480.479.19000.507 e o nosso raio que foi 303.343. A faixa de energia vai ser essa mesma. A saída vai ser essa. Eu só vou aumentar aqui o tamanho do bin para 300. Ou seja, eu vou ter intervalos de tempo maior entre um ponto e outro. E o último passo. Agora eu vou apertar Enter e ele vai gerar a nossa curva de luz. Pronto, tá aí. Tá aqui, aí. Curva de luz. Pronto. Agora, o que nós temos que fazer é selecionar uma nova região para o background. Selecionar uma região vizinha que não contenha astros. Quanto maior for a região do background, melhor. Então, a gente vem aqui, seleciona
a nova região o mais próxima possível da fonte. Tá aqui minha região de background. Vamos alterar as coordenadas para físicas. Vamos guardar este valor. Agora o que nós temos que fazer? Utilizar novamente o comando, mas dessa vez o arquivo de saída aqui tem que conter um nome que diferencie do anterior. Então eu vou utilizar o mesmo comando, mas eu vou mudar aqui o círculo. Agora não são mais essas coordenadas, agora eu tenho as coordenadas 2, 2, 9, 29, 0, 17, 20, 4, 2 ponto, 3, 5, 3 e o raio do meu círculo 8, 7, 5, 044. Pronto, a minha faixa de energia é a mesma. Aí aqui como é que ele faz? PN Light Curve. Ele acrescenta um background aqui. Background. O meu bin size tem que ser exatamente igual ao da minha fonte. E feito isso, só gerar. Pronto. Agora do outro esse aqui nós temos background e nós temos a curva de luz do background e a curva de luz da fonte. Agora nós temos que subtrair um do outro. E como é que nós faremos isso? Através deste próximo comando aqui. É pic lc core. Ele pega a curva de luz que nós geramos para a fonte, a lista de eventos e gera um arquivo onde ele subtraiu a curva de luz que nós geramos para o background. Então, nós vamos copiar esse comando aqui, colar lá no terminal. Sempre prestando atenção se os nomes dos arquivos que se está utilizando estão de acordo com o comando utilizado. Pronto, ele terminou aqui. Dá um ls. Agora nós temos esse arquivo aqui, pn lc core, ou seja, curva de luz corrigida. Agora só resta plotar a nossa curva de luz. Para isso nós utilizaremos o dsplot. Ctrl Shift V. Aqui ele gerou a nossa curva de luz. Algo interessante que você pode acrescentar é que mesmo utilizando o tamanho do bin como 300, ainda não dá para ver muito bem se há ou não uma grande variação. Então há casos e casos. É sempre bom testar a binagem até encontrar um valor que seja o ideal.